Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação e também mentor. O tema de hoje é como realizar um magnífico podcast. Hoje dispomos de um estúdio que fica ali em nossos escritórios, na Avenida Paulista, no número 726, nas nossas instalações do Instituto Passadori. E começamos a realizar podcasts. Já há muitos anos desenvolvo um programa de áudio, de vídeo, já chamado Comunicação Executiva. Agora num sentido mais profissional, não só oferecendo os nossos cursos, as nossas mentorias, os nossos serviços de maneira geral, mas também um serviço de podcast, se esse for seu interesse e desejo. E assim trazer os seus convidados para você fortalecer a sua marca, vender os seus produtos e se projetar no mercado cada vez mais competitivo. Essa é a realização de um sonho que agora é compartilhado com você para que você também possa tirar proveito disso. Tudo começou com oferecer aos nossos alunos a oportunidade de fazer gravações, de se ver nas gravações, de receber um bom feedback, de testar, treinar, praticar, enfim, todo o desenvolvimento da habilidade de comunicação. Depois enveredamos para um caminho também que é a transformação de produtos presenciais em produtos EAD. Empresas, pessoas e nós mesmos transformando todos os nossos produtos em EAD, considerando as tendências naturais de mercado, de empresas e pessoas procurando cursos em EAD. Agora, o mais importante de todos os processos é justamente a criação de podcasts, que virou também moda. Porque um bom podcast é aquela entrevista que vai tirar das pessoas aquilo que elas têm de melhor, seus conhecimentos, as suas experiências, a sua sabedoria, e dessa maneira transformando a vida das outras pessoas. O que eu estou fazendo agora é um programa de rádio que tem a sua maneira de ser, apenas com o som, sem a imagem. Diferente de um videocast que tem outras características, com vídeo, com imagem, com som, iluminação, uma série de outros recursos que no rádio, obviamente, não são utilizados. Bom, alguns passos eu selecionei para você que deseja realizar um bom podcast, ou se você já realiza, talvez seja com uma reflexão para você perceber alguns pontos para melhorar ainda mais aquilo que você provavelmente já faz e bem. Porque uma boa estrutura de um videocast ou podcast bem organizado requer um planejamento bem detalhado para que a execução seja eficiente. Quero começar com algumas perguntas, algumas sugestões básicas para que você possa já imaginar como é que seria o seu videocast. Daqui para frente eu vou chamar de podcast porque é o termo mais comum, muito embora leve-se em consideração que esse podcast é toda a estrutura mesmo de vídeo, de gravação, depois de edição, etc. E a primeira questão é: qual é o propósito do seu podcast? Qual é a mensagem ou valor que você quer transmitir? Como esse podcast se conecta com a sua expertise, com aquilo que você quer transmitir para o seu público-alvo? Aí entra a segunda pergunta. Quais são as pessoas que você quer atingir? Qual é o seu público-alvo? Quais são os interesses das pessoas em relação ao seu assunto? Ou mais importante ainda, quais são os seus interesses em divulgar, propagar, para que as pessoas entendam tudo aquilo que vai ser conduzido no seu podcast? Depois, um outro ponto importante também, qual é o formato do seu podcast? Se é um bate-papo só, você sozinho, se é uma entrevista, se tem um co-hosting, ou seja, duas pessoas entrevistando uma pessoa. Também é importante você já ter noção do tempo que você vai utilizar.
Há podcasts que são feitos em 10 minutos, outros em 20 minutos, longos, né? Com mais de 30 minutos. Já tive a oportunidade de, em função do assunto tão interessante, de a pessoa também ser tão interessante, e de fazer um podcast extraordinário em torno de 1 hora. É claro que não é normal. Normal é que nós, no nosso caso, procuramos fazer em torno de 30 minutos, entendendo que é um bom tempo, desde que o assunto seja interessante e a pessoa com a qual estamos conversando também é uma pessoa interessante. Agora, outro ponto é assim, quais os temas que são abordados? Como o meu podcast, ele tem a ver com comunicação executiva, ou seja, tudo focado em comunicação, procuro sempre trazer pessoas ou profissionais que tendem a trazer algum assunto que tenha relação com a comunicação. Muito embora esse seja um tema muito abrangente. Se eu falo em vendas, eu estou falando sobre comunicação. Se eu falo em liderança, eu também estou falando sobre comunicação. Se eu falo em negociação, estou falando sobre comunicação. Mesma coisa se eu estiver falando sobre storytelling, sobre comunicação não violenta, ou se estou falando sobre relacionamento, clima organizacional, relacionamentos interpessoais, até fora do contexto profissional. Tudo isso é comunicação. Então tem a comunicação intrapessoal, se eu falo sobre voz, sobre corpo, sobre postura, sobre organização das ideias, tudo faz parte de um conglomerado de elementos, de assuntos que tem a ver com comunicação. Mas a história de uma pessoa que teve sucesso na vida, ajudando as pessoas também a terem um caminho para que possam atingir esse mesmo sucesso, no sentido de modelagem, também é um processo de comunicação. Então, a importância disso. Outro ponto também relacionado ao formato tem a ver com a frequência. Se vai ser semanal, quinzenal, mensal, bimensal, aí a pessoa que vai fazer isso com uma certa frequência tem que definir. E também, além disso, quais os temas que serão abordados? Vamos supor que você seja um especialista em endocrinologia, um médico. Então, claro, que os temas que você vai abordar têm a ver com saúde, têm a ver com o tema e o público-alvo que você pretende atingir. Tem que ser uma linguagem adequada, justamente para gerar o interesse e a continuidade. Porque não é só um podcast, 1, 2, 3, assim. Sequencialmente, as pessoas já vão te esperar, te procurar, porque é de se esperar que o tema e a forma que você irá abordar aquele tema vai gerar o interesse para que as pessoas continuem a te ouvir, a procurar o seu podcast. Bom, é importante também você ter um tema básico, assim, uma bandeira que você defende. Já falei, no meu caso é comunicação, todos os assuntos relacionados à comunicação, mas em você realizando, qual é o seu trabalho? Pode ser sobre mentoria, sobre liderança, sobre engajamento. É importante você ter esse tema básico que vai, de fato, já criar uma marca, uma personalidade para as pessoas saberem que o seu tema tem a ver com aquele assunto principal. E depois, claro, os temas que são desmembrados de acordo com a pessoa que vai trazer a informação e de acordo com o tema mais específico e pontual pendurado naquele guarda-chuva daquele tema central. Então, o nome é importante, o título é importante, ou seja, qual é a sua marca em relação ao seu videocast. Também é importante a estrutura. Qual a estrutura que será utilizada em cada episódio? É importante que haja uma introdução, a pessoa vai ser apresentada, 1 ou 2 pessoas, um pouco sobre essa pessoa, a importância dela, o que ela já fez, o que ela faz, formação e principalmente alguma coisa relacionada ao tema que você vai abordar, para que isso já desperte a atenção das pessoas desde o início, desde o primeiro momento. Também é importante que você tenha perguntas previamente estudadas e, se possível, eu sempre acho favorável isso, você oferecer as perguntas ao seu entrevistado, para que ele possa já ter uma noção, já vir mais bem preparado para aquelas perguntas que você vai fazer. Claro, num podcast sempre tem uma adaptação, sempre tem um assunto que gerou de uma pergunta, de uma resposta, então vira uma conversa muito gostosa. Outro aspecto são os recursos técnicos necessários para se fazer um bom trabalho, de preferência no estúdio profissional, com uma tela de fundo que tem lá um logotipo da empresa ou do próprio convidado. Também microfones de primeira categoria, com ótimo som, com uma iluminação adequada e, não menos importante, também um espaço adequado, com uma decoração que seja de muito bom gosto, porque as pessoas não só
querem ver e ouvir uma pessoa falando, mas também tem a impressão, o cuidado, o zelo, uma boa decoração que irão gerar um encantamento para as pessoas que estão assistindo ao podcast. De forma resumida, para você ter uma noção, vou apresentar passo a passo os detalhes para que você possa fazer um excelente podcast. Defina então o objetivo do episódio. Por exemplo, estou falando aqui hoje sobre o tema como fazer um bom podcast. Pesquisei, estudei, estou trazendo aqui muito da minha experiência, já que faço esse trabalho há muitos anos e agora num estúdio profissional com mais recursos que não tinha antes. Desde um equipamento para fazer todo um processo de edição, acionamento de vinhetas, para também colocação de GCs, que são aquelas inserções de palavras, ou até de inserção de imagens também, alguma coisa dessa natureza. Então, tornando o seu trabalho muito mais rico e interessante. Então, tema, primeiro passo. Depois, escolha e convide o entrevistado. De preferência, alguém relevante, alguém de peso, uma personalidade notável, que tenha a ver com o seu assunto, com o seu tema, e de acordo com o seu objetivo em trazer essas pessoas. No meu caso, eu estou falando desse trabalho com você aqui agora sobre, poxa vida, como é importante eu fazer um podcast. E se você tem interesse, pode nos procurar para ter um estúdio devidamente pronto. Então nós alugamos também o estúdio para as pessoas que desejam fazer podcast. É claro que eu tenho interesse em fazer essa divulgação. É claro que eu faço também, mas se você tiver interesse, por que não a gente conversar a respeito disso? Também convidar uma pessoa que tenha destaque, que seja relevante para que a sua participação agregue valor ao produto e ao que você está fazendo. Apenas como reforço, converse antes, faça um bom briefing com o seu entrevistado, fale sobre as perguntas, pergunte o que você gostaria que fosse perguntado a ele em função da sua experiência, em função daquilo algum assunto que seja interessante, que ele possa trazer para enriquecer. Não adianta só você ter uma ideia das perguntas, porque pode ser que o seu entrevistado, e acredito nisso também, tenha coisas muito mais importantes daquela que você simplesmente imagina. Também, no outro passo, estruture o roteiro do episódio, porque um roteiro bem estruturado ajuda a manter a fluidez e o interesse das pessoas. Um exemplo de roteiro: uma abertura que pode durar 2 a 3 minutos, e nessa abertura você vai dar o título do programa, a fazer a abertura, a entrada da vinheta, a apresentar o seu entrevistado, fazer uma introdução ao tema, e depois fazer uma primeira pergunta e assim já envolver o seu entrevistado na conversa. Na própria abertura, você pode dizer assim: nosso convidado de hoje, o título dele, o nome dele, já fez isso na vida, um pouquinho da história dele, e o trabalho que ele realiza, conectado com esse assunto então fala a especialidade dele, já criando essa condição de interesse das pessoas. E um ponto interessante sobre perguntas é que você pode perguntar alguma coisa mais genérica em relação à estrutura do pensamento, qual a visão, qual a opinião dele sobre um determinado assunto. E também perguntas mais específicas. No caso, como eu vou exemplificar, perguntas sugeridas para o tema como realizar um podcast. Por exemplo, eu posso perguntar: o que motivou você a entrar no universo do podcast? Outra pergunta: quais são os primeiros passos para planejar a realização de um podcast? Outra pergunta: como escolher um tema que atraia, engaje o público que você pretende atingir em função de um produto que você talvez queira oferecer? Outra pergunta que poderia ser, por exemplo: quais os equipamentos básicos necessários para você começar a realizar um podcast? Além disso, como criar um roteiro que mantenha o interesse das pessoas, que mantenha o interesse dos ouvintes? Eu estou imaginando que com essas perguntas, eu estou exemplificando para você que deseja fazer isso. Poxa vida, olha só que interessante, tem o começo, meio e fim, tem o envolvimento, tem a entrevista, tem a apresentação do entrevistado, tem a referência do entrevistado. Depois tem uma série de perguntas. Eu estou falando agora sobre perguntas. Que tipo de perguntas que você poderia fazer? Estou exemplificando então que perguntas relacionadas ao tema que eu estou desenvolvendo com você, que é como fazer um podcast. Talvez ainda mais: o que é mais desafiador, gravar ou editar um videocast? Olha que pergunta intrigante. Outra pergunta: qual o interesse ou os benefícios na divulgação nas redes sociais?
Alguma sugestão em relação a isso? Como lidar com momentos de improviso durante a gravação, porque sempre há os improvisos. Uma pergunta, um assunto que não era previsto e de repente surge ali, de repente surge um improviso. Por que não? O que você aprendeu ao longo da sua jornada que poderia ajudar as pessoas que estão iniciando agora? Alguma sugestão de como é que eu posso fazer algumas colas, algumas anotações, fazer pesquisas na inteligência artificial para ter um roteiro? Quaisquer que sejam sugestões, elas vão ser úteis nesse momento, principalmente se você é uma pessoa iniciante nessa jornada de podcasts. Talvez, assim ainda, uma última pergunta. Que tendências você vê no mundo dos podcasts para os próximos anos? Considerando que está bombando agora, praticamente todo mundo está utilizando podcasts e ali comentando sobre o seu conhecimento, as suas experiências, depois oferecendo, obviamente, os seus produtos. E quanto mais interessante é o podcast, maior tende a ser o interesse das pessoas nesse contexto. Outro ponto também, capriche no cenário. Escolha um ambiente visualmente limpo, agradável, adicione alguns elementos de alguma decoração, um logotipo, cores adequadas, ou seja, um ambiente gostoso. Pode ser uma cena de escritório, você pode usar inclusive um chroma key para colocar lá uma tela de acordo com um cenário virtual. Tudo isso é possível de ser feito. Em relação aos equipamentos, só para reforçar, um microfone de qualidade, porque a sua voz precisa ser clara. Não adianta você ter boa dicção se o som fica abafado, fica feio e a sua voz não é audível. Mais do que ter uma voz audível, uma voz que fique bonita de acordo com também a qualidade do microfone que você está utilizando. Da mesma maneira, a câmera com uma boa resolução ou o smartphone com um tripé para que tenha assim, aquela imagem muito clara, nítida. A iluminação adequada também, luz frontal, evitando sombras, são pequenos detalhes. Além disso, talvez um dos pontos mais importantes, faça uma boa condução durante a gravação. É importante a sua gentileza, a sua amabilidade, a sua maneira de levar a conversa num tom informal. Também controle o tempo. Todo o estúdio tem um cronômetro. Fique lá atento, porque está chegando no tempo certinho, porque normalmente esse podcast é encaixado numa programação previamente ajustada de acordo com o tempo previsto. Outro ponto também, evite interrupções. Evite interromper o seu entrevistado. Deixa ele terminar o assunto, a não ser que ele esteja falando demais e passou de um tempo e você percebe que é hora de dar uma interrompida, senão ele fica muito tempo num determinado assunto. Um outro macete para quem está conduzindo é criar de propósito algumas pausas naturais, como eu fiz agora, uma pequena pausa, porque isso facilita na hora da edição, permite alguma reflexão também. Essas pequenas pausas, como fiz novamente agora, estou fazendo agora, elas facilitam a compreensão do ouvinte, além, claro, de criar condições favoráveis para quem está lá, muitas vezes desesperado para fazer uma boa edição. Além disso, também, inclua elementos extras complementares, tais como uma boa vinheta de abertura, uma bela introdução de 10, 15 segundos com uma música adequada e vira padrão, porque toda vez que entra já uma vinheta com uma música, é você que vai se apresentar. Então você vai marcando assim uma personalidade na sua apresentação, no seu podcast. Não menos importante, é um bom encerramento também. E para isso é fundamental agradecer a pessoa que você convidou e que teve assim a presteza, a vontade, o desejo, enfim, a colaboração de trazer os seus assuntos, os seus temas, a sua inteligência e a sua sabedoria para enriquecer o seu trabalho, que é o Bom Podcast. E depois disso tudo, terminou a gravação, agradeça, cumprimente as pessoas, até o nosso próximo programa, talvez entre uma música, uma vinheta de novo, de acordo com a sua programação, de acordo com a orientação até da sua agência de marketing, se for o caso. Mas não termina aí, porque depois vem a pós-produção, que tem a ver com a edição. Tem alguns softwares bastante interessantes em relação à edição, tais como software como Audacity, áudio, ou DaVinci, que resolve também vídeo. E depois fazer os ajustes de cortes. Para isso é bom ter um bom profissional que entenda bem disso, que verifique o som, se ficou num som audível, claro, para que as pessoas possam entender tudo aquilo que foi feito. Quantos problemas há em relação a uma edição ruim?
porque a gravação foi boa, a captura da imagem foi boa, do som também, mas a edição acaba estragando a apresentação. Por isso que é importante certificar-se que o áudio esteja claro e o vídeo bem sincronizado, senão parece aquela novela mexicana, a pessoa fala uma coisa e a imagem entra depois. Tudo isso é corrigido numa boa edição. E assim vai, episódio por episódio, você vai criando essa condição para que você tenha esse sucesso utilizando um bom podcast. Eu particularmente espero que esses comentários desse trabalho que eu tenho realizado seja útil para você. Quiser conversar um pouco mais a respeito, estou à sua disposição. Entre em contato comigo, Reinaldo Passadori, da Passadori Comunicação, do nosso estúdio também, que é Estúdio Passadori. Ficamos aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, bem localizados, e prestando esse serviço para você também. O meu WhatsApp é 011 98521 7750. E o nosso site www.passadori.com.br. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.